Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu peço a vocês que desde já, antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, você já deixe o seu like, o seu joinha e se quiser também, se gostar, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter também mais conhecimento histórico em relação aos pais da igreja, à Bíblia Sagrada, à historicidade dos evangelhos e muito mais. Hoje nós iremos falar sobre um personagem histórico conhecido como Orígenes de Alexandria, que viveu ali entre 185 e 254. Devemos falar que até hoje, Orígenes de Alexandria, ele é um dos personagens históricos que ele vai ser considerado até hoje um dos grandes expositores da teologia cristã, tá bom? Da apologética cristã. E dentre esses muitos fundamentos que ele escreveu sobre a teologia cristã, ele escreveu também sobre a Trindade. O Orígenes de Alexandria, ele vai especificar que em relação à Trindade nós não temos três deuses. Existem pessoas que confundem essa questão. Pensam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses. Na verdade, não é isso. Na verdade, são três pessoas que compõem um único Deus. Essa é a noção básica aqui de realmente uma pessoa que ela quer entender um pouquinho sobre a fé cristã, ela é entender que a Trindade não se refere a três deuses diferentes. A Trindade se refere a três pessoas que são apenas um único Deus. Não são três deuses, tá bom? Então eu espero estar deixando bastante claro para não criar nenhuma heresia na cabeça das pessoas, tudo bem? Outra contribuição também bastante significativa do Orígenes de Alexandria é que em seu tempo ali vivia um cara chamado o filósofo Celso, que ele inventava muitas mentiras em relação ao cristianismo e sobre o nascimento de Jesus. Esse filósofo Celso ele começava a falar ali sobre que Jesus na verdade era filho de um soldado romano, e nesses seus livros, nessas suas obras, que o Orígenes de Alexandria, que é um cristão, que ele vai escrever nas suas obras contra Celso, ele vai refutar totalmente essas ideias de que Jesus seria filho de um soldado romano. E claramente a igreja, com todo o seu princípio, com toda a sua ortodoxia, vão compreender realmente que essas mentiras que Celso inventou, na verdade, eram apenas para descredibilizar o cristianismo. E no final das contas, o Orígenes de Alexandria ele serviu bastante em relação à apologética cristã para dizer e afirmar totalmente que as invenções que são contra os evangelhos são totalmente sem fundamento histórico. E no final das contas, Jesus continua sendo hoje e para sempre. Quando a gente fala de Orígenes, a gente fala de uma pessoa que ela acertou em muitas coisas, foi um grande teólogo, mas a gente também está falando de uma pessoa que também errou em outras coisas, em algumas doutrinas que deveriam ser fundamentais para a igreja, mas o Orígenes de Alexandria, ele tinha um pensamento diferente em relação a ela. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Uma dessas crenças de Orígenes de Alexandria, que eram contraditórias ao texto bíblico, é que ele acreditava na salvação universal. Só que essa salvação universal que Orígenes acreditava era uma salvação que Deus salvaria tanto as pessoas boas quanto as pessoas más. Ninguém seria condenado, todos seriam salvos, segundo o pensamento de Orígenes de Alexandria. Se nós formos pegarmos essa ideia de Orígenes de Alexandria e compararmos com o texto bíblico, nós vamos ver que ela não consegue se sustentar. Entende? Afirmar o universalismo de Orígenes de Alexandria da salvação universal é pegar o texto bíblico e descartar. Se você, juntamente comigo, analisarmos os evangelhos, nós percebemos que o próprio Cristo, eu uso só uma de suas fontes históricas, que Jesus fala. Jesus disse que os que estão à direita são aqueles que estão salvos. Ele fala isso em relação ao reino dos céus, tá bom? Aqueles que estiverem à direita serão aqueles que serão salvos, e aqueles que estiverem à esquerda serão aqueles que estarão perdidos. Só esse texto dos evangelhos já deixa claro que não todas as pessoas do universo serão salvos, mas a Bíblia deixa clara que existe um grupo que será salvo e que existe um outro grupo que estará perdido. E quando a gente tenta, por exemplo, pegar essa ideia de Orígenes de Alexandria, dizendo que todas as pessoas serão salvas, nós vemos que diante do texto bíblico ela não procede, tudo bem? Olhando a história de Orígenes de Alexandria, nós percebemos que Deus, ele usa as pessoas, mesmo as pessoas sendo falhas, mesmo as pessoas sendo pecadoras. Deus, diante do contexto histórico da humanidade, ele sempre usa pessoas para falarem sobre o Cristo crucificado, aquele que morreu e que ressuscitou para salvar a humanidade. E todos aqueles que se apegam a Cristo, os pais da igreja ensinaram isso, os apóstolos ensinaram isso. A Bíblia como completo e a história do cristianismo nos ensinam que nós devemos nos entregar ao nosso Salvador e crer que Ele, embora nós sendo falhos, falhas, pessoas que podem errar em palavras, mas que se nós confiarmos no nosso Criador, nós seremos salvos. Então eu espero ter esclarecido para vocês essas questões sobre Orígenes de Alexandria e acreditar que nós hoje também possamos ser objetos para Deus, objetos para que possamos levar outras pessoas também a conhecerem a Cristo, o nosso Salvador, que também é o Salvador do universo.